Então, irmãos, vamos iniciar o trabalho do Senhor nessa manhã, nossa escola dominical. E nessa manhã nós agradecemos a Deus por estarmos aqui mais uma vez, Deus nos permitir nos reunir para juntos aprender mais da sua palavra e juntos engrandecer o nome do Senhor. Então vamos iniciar, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por esse dia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, pelas grandes bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, por esta manhã. Te agradecemos, ó Pai, também, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, para juntos aprender mais da Tua palavra e engrandecer o Teu santo nome. Te pedimos, ó Deus, pelos irmãos que estão em casa, por aqueles que nos ouvem, que o Senhor também esteja derramando bênçãos na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir o nosso cenário no 315. Em 315. Serviço do crente. Hino 315. Vamos entoar, irmãos, 315? Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus e o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que ele ordenar, no labor sem cessar a servir. Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. 312. Há trabalho certo. Trezentos e doze. Há trabalho certo para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer,
pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus é trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Para cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando resgatou o trabalho a que Jesus te chama aqui. Como será feito se não for por ti? Por Jesus é trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Mesmo que humilde, sendo para Deus, ele é contemplado lá dos altos céus, e o esforço feito não será em vão, se tiver de Cristo plena provação. Por Jesus é trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Quantos há perdidos sem a salvação? Quantos que precisam de consolação? Como Cristo os ama, faz-os entender. Pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus é trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Amém. É um trabalho que só nós podemos fazer. Vamos abrir agora as nossas Bíblias em 1 Coríntios, da lição Paradoxo, Misterioso, Paradoxo, Mistério e Contradição. A lição de hoje, de número 2. E o texto já está relacionado com a lição de hoje. 1 Coríntios 2. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. 1 Coríntios 2, de 1 a 10. Tem dois títulos, né? O caráter da pregação de Paulo e a verdadeira sabedoria e o ensino do Espírito Santo. Vamos ler em uma só voz? Para que os irmãos que estão em casa entendam, porque se a gente fizer alternado, vai ficar sem sentido a leitura. Então, vamos ler todos juntos? Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação, porque decide nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não na linguagem persuasiva da sabedoria, mas em construção do Espírito e de poder,
para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os não, porém, com sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque, se o tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, e o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas percuta, até mesmo as profundezas de Deus. Amém. Vamos ainda entoar o hino 306. 306. Fidelidade na luta. Erguei-vos, cristão, Cristo quer-vos de pé, na luta do bem, revelai vossa fé. Cingindo a armadura, hoje a Cristo exaltai, à sombra da cruz, corajoso lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis e por Cristo lutai. Jesus vos remiu, afastai o temor, confiante segui nosso bom Salvador. Na causa de Cristo fervor demonstrai, à sombra da cruz corajoso lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis e por Cristo lutai. As hostes do mal deveis hoje enfrentar, das suas prisões pecadores livrar. De Cristo bem alto pendão levantai, à sombra da cruz corajoso lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis e por Cristo lutai. Irmãos, continuemos fiéis e lutando por Cristo. Amém? Vamos abrir novamente nossas Bíblias, agora em Colossenses. Colossenses. Colossenses 1. Vamos ler do 24. Colossenses 1, versículo 24 ao 29. Vamos ler novamente, vamos ler bem compassado, para que os que estão ouvindo entendam a leitura. A salinha das crianças ali hoje, todos juntos. Colossenses 1, 24 a 29. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós,
e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo e da igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiado a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O ministério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar conhecer entre os gentios, e isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, o ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentamos todo homem perfeito em Deus, em Cristo. Isso. Segundo a sua eficácia e operando eficientemente em mim. Mais uma vez o 29, irmão. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me a mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficazmente em mim. Palavra de Paulo aos Colossenses. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, a Deus, mais uma vez, pelo Senhor nos abençoar com esse privilégio de estarmos aqui juntos, irmãos, e juntamente com aqueles irmãos que estão em casa, que não puderam estar conosco, o Senhor esteja abençoando, que a tua palavra, Senhor, nessa manhã alcance os corações. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Professor? Tem mais alguém sem revista? Por favor, tem revista em cima da mesa. Você pode pegar. Revista da Escola Dominical. Não pode deixar aqui mesmo? Pode. Se tiver faltando mais alguém sem revista, ainda tem mais. Meu filho, você pode tirar o seu material daqui, por favor. Sente no banco, tem sombra ali, ó. A graça e paz, amém? Vamos para a nossa segunda lição desse trimestre, lição número 2. E vamos abrir a palavra de Deus, a Bíblia, em Romanos 16. Dos versos 25 a 27. Romanos 16, 25 a 27. Eu vou ler o verso 25, a igreja vai ler o 26, e depois todos juntos vamos ler o verso 27. Diz: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos.
Todos. Ao Deus único e sábio seja dado a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Paradoxo, mistério e contradição. Eu sei que as pessoas que pegaram agora a revista, com certeza não leram, mas é um tema muito interessante. Paradoxo, mistério e contradição. Como vamos associar estas coisas dentro do que está escrito, dentro do que Paulo escreveu aqui, em Romanos 16, 25 a 27. Eu gostaria que, eu vou só iniciar a introdução, depois nós vamos pedir alguém para ler, a influência de vários movimentos em nossa cultura, tais como Nova Era, religiões orientais e filosofia irracional, têm provocado uma crise de entendimento, uma nova forma de misticismo tem surgido, a qual exalta o absurdo como a marca registrada na verdade religiosa. Tem se tornado muito comum, especialmente em alguns círculos evangélicos, as pessoas considerarem como mistério de Deus, o que na verdade é apenas uma bobagem ou da mente humana. Então, temos ouvido tantas coisas com relação a isso aí fora, e mesmo dentro de algumas religiões, tantas coisas absurdas. As pessoas pegam um versículo, pegam uma palavra, e eles, sem uma interpretação real daquilo que está lendo, eles querem, de certa forma, dar um parecer. E outros querem revelar mistério que não foi revelado aos homens, dando a sua própria interpretação dentro do texto. Por isso nós temos observado quantas coisas absurdas, quantas bobagens da mente humana temos ouvido por aí. E o que é mais grave é que algumas pessoas das igrejas tradicionais que conhecem a palavra e têm estudado a palavra, muitas dessas pessoas têm acreditado nessas bobagens e têm dado ênfase a isso. E nós vamos ver no decorrer da lição o que o autor ele quer nos falar a respeito disso, de como devemos ter cuidado com essas coisas. Isso é natural nos dias em que vivemos, é natural aparecer vários profetas, falsos profetas, dando uma interpretação errada daquele texto, para que eles possam arrebanhar pessoas àquilo que eles estão falando, aquilo que eles estão vivendo no dia a dia da sua vida. Eu quero pedir aos irmãos ou irmãs que vamos continuar na introdução, a leitura. Eu sei que muita gente não leu essa revista, e vamos continuar a partir do segundo parágrafo. Quem pode ler? Jane? Tem se tornado muito comum, especialmente em alguns círculos evangélicos, as pessoas considerarem como mistério de Deus o que, na verdade, é apenas uma bobagem da mente humana. Exemplo, uma irmã questiona: irmã, como você quer que seu filho seja um profissional bem-sucedido sem lhe ensinar o valor do estudo e do trabalho? Mistério de Deus, irmão. Ele é aquele que tira de cá e põe para lá. Outro exemplo é: irmão, como você pode querer ser pastor se não tem gosto pela leitura da Bíblia? Mistério de Deus, irmã. Ele é quem faz o lírio nascer no pântano.
Bem, no que estamos falando mesmo? Além desses exemplos populares de pessoas que confundem o misticismo vazio com a genuína fé cristã, há exemplos mais elaborados. Lembremos-nos da máxima do Zen budismo, de que Deus é uma mão batendo palmas, como uma ilustração desse padrão. Dizer que Deus é uma mão batendo palmas tem uma ressonância profunda. Tal afirmação confunde a mente consciente, pois é um golpe nos padrões normais de pensamento. Soa profundo e intrigante até analisarmos cuidadosamente e descobrirmos que, na raiz, é só bobagem, mesmo algo destituído de sentido. A irracionalidade é um tipo de caos mental. Fundamenta-se na confusão que se opõe ao autor de toda a verdade, o qual não é de forma alguma autor de confusão. Que maravilha. Vocês já viram ou já perceberam coisa dessa forma? Uma mão batendo palma. Como é que uma mão só ela bate palma? Tem como fazer isso? É dessa forma que muitas pessoas têm trazido essas ideias e dizendo que Deus é uma mão batendo palma. Porque para bater palma você precisa de duas mãos. Quando você não tem duas mãos, então as pessoas às vezes usam algum objeto para dar um tapa, não é bater palma, dar um tapa no objeto. Então vejam como hoje a gente tem ouvido tantas coisas que não tem como engolir, mas tem como contestar. Aqueles que conhecem a Bíblia sabem muito bem o que é contestar. Jesus diz que nos últimos dias até os eleitos poderão ser enganados. Se possível for, poderão ser enganados. Então, eis aí, irmãos, o que nós temos de advertência à leitura da Bíblia, não só apenas a leitura, mas o exame da Bíblia. E precisamos ter muito cuidado com pessoas que vivem por aí, mesmo alguns sendo religiosos, que são apenas religiosos, trazendo para você uma ideia distorcida, uma interpretação distorcida daquilo que é verdadeiro e real. Tenha cuidado com isso. E a gente tem ouvido que há sempre muitos imigrantes, aqui em todos os lugares, pessoas que sempre estão mudando de denominação. Sempre há uma insatisfação. Mas aonde buscar essa satisfação? Porque você tem satisfação. A satisfação verdadeira você busca na leitura do exame da palavra de Deus. E quando tiver dúvida, deve procurar uma pessoa que tenha equilíbrio para que essa pessoa te explique o que quer dizer aquilo que ele está falando. Por exemplo, nós encontramos aqui em Atos, quando Filipe visitou aquele eunuco, ele lia um texto lá de Isaías 53, e ele não estava entendendo o que o texto estava falando. No entanto, ele pediu a ajuda de Filipe para que ele entendesse o texto. E quando Filipe o explicou o texto, ele se converteu. E ele agora disse para Filipe: o que impede para que eu seja batizado? Porque ele se converteu, ele entendeu. E muitas vezes encontramos pessoas que, ao ser questionado por dessas pessoas que não têm uma boa orientação bíblica, não têm um conhecimento bíblico, eles terminam aceitando a ideia daquele que vem trazer para você uma informação que pode estar errada. Então, nós vimos aí, na nossa interpretação, o autor nos falando a respeito disso. E devemos ter cuidado, irmãos, com isso. O momento que vivemos é um momento de você estar inteirado daquilo que Deus está te revelando. Não buscar uma revelação de pessoas que não tenham conhecimento da palavra de Deus. Tenha cuidado com isso.
O primeiro ponto que nós vimos aí é definindo paradoxo, contradição e mistério. Definindo paradoxo, contradição e mistério. Existem linhas que separam o paradoxo, o mistério e a contradição. Embora sejam tenues, essas linhas divisórias são cruciais e é importante aprendermos a distingui-las. Quando tentamos perscrutar as profundezas de Deus, somos facilmente confundidos. Nenhum mortal pode compreendê-lo completamente. A Bíblia revela coisas sobre Deus que sabemos serem verdades, a despeito da nossa incapacidade de entendê-las totalmente. Não temos um ponto de referência humano para entender, por exemplo, um ser que é três em termos de pessoa, mas um só em essência, a Trindade. Ou um ser que é uma pessoa com duas naturezas distintas, uma humana e outra divina, a pessoa de Cristo. Essas verdades tão certas são elevadas demais para podermos compreender. Há muito mistério sobre a realidade e muitas coisas que não entendemos. Isso, porém, não justifica um salto no absurdo. A irracionalidade é fatal tanto para a religião como para a ciência. De fato, ela é mortal para qualquer verdade. Ok. Um ponto que tem trazido muita confusão em algumas pessoas, e especialmente naquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, é a palavra Trindade, não está na Bíblia, mas as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Algumas pessoas, mas como é que isso funciona? É o mistério. Mas entendemos esse mistério como algo profundo da soberania de Deus. E sabemos que tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito, ele age, todos agem de uma mesma forma. Não há contradição nisso. A essência é fundamental na maneira como eles são revelados a nós humanos. Então não pode haver uma contradição. E devemos sempre, irmãos, estar buscando mais e mais este conhecimento. Há muitos mistérios, há muito mistério sobre a realidade, muitas coisas que não entendemos. Isto, porém, não justifica um salto ao absurdo. Uma coisa difícil é a irracionalidade. O que é irracional? O que é isso? Você vê, nós lemos, na lição passada, tratou desse texto como ignorância, a irracionalidade. Pessoas irracionais. Pessoas que não conseguem entender. E ele diz que é fatal tanto para a religião, para a prática, como para a ciência. De fato, ela é mortal para qualquer verdade. Então, o crente, ele é uma pessoa racional. O homem é uma pessoa racional. Porém, a ignorância daqueles que não conhecem a verdade é que se torna na vida deles mortal, pelo fato de não conhecer a verdade. E devemos ter cuidado com isso, porque isso pode trazer consequências graves na sua adoração, no teu louvor, na tua fé para com Deus que você crê. Muitas pessoas crê, mas crê em quem? O crente, ele crê em Deus. A fé dele está firmada em Deus. Mas aqueles que não são crentes, eles normalmente não creem em Deus, creem em deuses. Isto significa irracionalidade. Devemos ter cuidado com isso. O nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que é o nosso Senhor e soberano, é um Deus que tem se revelado a nós através da sua palavra todos os dias. No passado se revelou de muitas maneiras. Hoje nós temos o conhecimento através da palavra. E se nós não lemos a palavra, aonde vamos buscar esta revelação? Então, deixo essa pergunta para os irmãos
responder. Se alguém tiver algum, vocês têm todo o direito de estar também colocando a sua opinião. O paradoxo. Paradoxo. De acordo com Kennedy Katz, editor da revista Christianity Today, há 2 tipos de paradoxo: retórico e lógico. O primeiro é uma figura usada para lançar luz sobre um tópico, desafiando a razão da outra pessoa e, assim, assustando-a. A Bíblia contém muitos paradoxos retóricos. Comparem Mateus 10, 39, João 11, 25, 26, 2 Coríntios 6, 9 a 10. Paradoxos lógicos, contudo, são muito diferentes. Aqui nós temos uma situação em que uma afirmação, ou 2 ou 3 afirmações, é autocontraditória. Nesta lição, chamaremos o paradoxo retórico de paradoxo e o paradoxo lógico de contradição. O filósofo cristão Gordon, certa vez, definiu um paradoxo como uma cãibra entre as orelhas. Seu comentário espirituoso destina-se a destacar que aquilo que às vezes é chamado de paradoxo, frequentemente nada mais é do que preguiça mental. Clarke, entretanto, reconhecia claramente o papel legítimo e a função do paradoxo. A palavra paradoxo vem de uma raiz grega que significa parecer ou aparentar. Paradoxos são difíceis de entender, porque à primeira vista parecem contradições, mas quando são sujeitos a um exame minucioso, com frequência podem-se encontrar as soluções. Por exemplo, Jesus disse: "Quem perde a vida por minha causa, achá-la-á." Aparentemente, isso soa semelhante à declaração de que Deus é uma mão batendo palmas. Soa como uma contradição. O que Jesus queria dizer, contudo, é que se alguém perde a sua vida em um sentido, irá encontrá-la em outro sentido, já que perda e obtenção da salvação têm sentidos diferentes. Não há contradição. Eu sou o Pai e o Filho ao mesmo tempo, mas, obviamente, não no mesmo relacionamento e com a mesma pessoa. Tem algum comentário? O que você entendeu disso? Está lá no texto que nós lemos, que está aqui, de Mateus 10, 39. Difícil de entender? Então, devemos, irmãos, ver como esses mistérios, às vezes, eles trazem às pessoas. Como é que perder a vida por minha causa, achá-la? Como é que você tem interpretado? É justamente o que você pode perder por um lado, no lado material, lado humano, lado mas você ganha pelo lado espiritual. É aquele texto que diz: o velho homem morreu para o pecado, mas ele vive para Cristo. Então, essa é a grande resposta para esse texto. Aqueles que morrem para o pecado e morrem para a primazia deste mundo, vivem para Deus e para a primazia de Deus. Então, devemos sempre estarmos nesta linha. Porque o crente, ele não é aquele homem velho ainda, mas ele é um homem novo, uma nova criatura. Então, as coisas deste mundo que tinham tantos valores antes, hoje já não tem mais. O que é valoroso hoje para nós? É Jesus. É a nossa fé, é a nossa luta contra tudo aquilo que se opõe a Deus. Eu não posso, de maneira nenhuma, concordar com aquilo que se opõe a Deus. Não. Eu tenho que concordar, sim, com aquilo que bendiz e glorifica o nome de Deus. Quando as coisas elas são opostas à vontade de Deus, com certeza elas não são dignas de aceitação. Então, saber escolher. Qual é a nossa primazia de hoje? É Jesus. No passado, para muitos, o que importava era buscar as coisas materiais, as coisas terrenas.
estar se deleitando daquilo que é material e Deus ficando em segundo plano. Mas hoje não, hoje é diferente. Então, esse é o mistério, né, que nós encontramos aqui com relação o que diz a palavra do Senhor. Vamos para a parte C. Vai mudar para aí? Ok. Então, vamos. Eu vou lendo a parte B. Ok. Contradição. O termo paradoxo é frequentemente mal interpretado como sinônimo de contradição. Atualmente, inclusive, aparece em alguns dicionários como um significado secundário desse termo. Uma contradição é uma afirmação que viola a lei clássica da não contradição. A lei da não contradição declara que A não pode ser A e não A ao mesmo tempo e no mesmo contexto. Quer dizer, algo não pode ser o que é e não ser o que é ao mesmo tempo e no mesmo contexto. Essa é a mais fundamental de todas as leis da lógica. Ninguém pode entender uma contradição, porque uma contradição é inerentemente incompreensível. Nem mesmo Deus pode entender contradições. Entretanto, certamente pode reconhecê-las como falsidades que são. A palavra contradição vem do latim, falar contra. Às vezes é chamada de antinomia, que significa contra a lei. Para Deus, falar em contradições seria ser intelectualmente anormal. Até mesmo insinuar que o autor da verdade poderia cair em contradição seria um grande insulto e uma blasfêmia irresponsável. A contradição é a arma do mentiroso, o pai da mentira que despreza a verdade. Interessante. Nós encontramos esta contradição lá em Gênesis, quando Satanás ele convenceu a Eva de que Deus tinha entrado em contradição. Ele conseguiu virar ou transformar aquilo que era verdade na cabeça de Eva naquilo que era verdade. E uma coisa interessante como o diabo tem usado essa astúcia para enganar as pessoas. Nós encontramos a segunda vez, quando o diabo encontrou com Jesus, depois que voltava ali dos 40 dias de jejum. E ele encontrou com Jesus e ele disse, se tu és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Por que o diabo viu em Jesus que ele levou esse questionamento? Jesus estava com 40 dias de jejum. Então, lógico que ele achou que Jesus estava com muita fome e queria demonstrar poder no início do seu ministério. Mas qual foi a resposta de Jesus a Satanás? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Devemos ter muito cuidado, irmãos, com essas coisas, quando pessoas chegam dessa forma, trazendo uma contradição para justificar uma coisa que é verdade e transformar essa verdade numa mentira. Devemos ter muito cuidado com isso. É o que aconteceu no Éden, o que aconteceu com Jesus, diante do inimigo. Nós vemos ali o Filho de Deus resistindo àquela insinuação de Satanás, quanto Eva não teve este mesmo conhecimento, essa mesma sabedoria, para resistir ali à insinuação de Satanás. E caiu. E esta mesma prática, ao longo dos séculos, Satanás tem usado. Então, vejo que a contradição, ela traz muitos problemas no nosso dia a dia. Traz confusão, traz interrogação. E quando você está lendo a palavra, ou se você está participando do debate da palavra,
Nunca leve para sua casa uma interrogação. Procure tirar a dúvida no ponto onde você, ao lugar onde você está. Porque essa interrogação mais tarde, você vai ficar com aquilo na cabeça, mais tarde você vai ter a convicção de que você entendeu ou de que você busca a interpretação dessa interrogação e pode ter essa interpretação de uma maneira errada. É importante que o crente ele tenha essa sabedoria de Deus. Alguém quer comentar mais? Contradição? Às vezes nós contradizemos a nós mesmos. Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? E quantas pessoas eu tenho visto com essas interrogações, saindo de uma reunião, de um encontro, de uma palestra e perguntando, será que isso é verdade? Será que isso é mentira? E aí está o perigo. Aí reina o perigo. Então devemos ter cuidado com isso. Vamos continuar? Mistério. Existe uma relação entre mistério e contradição, que facilmente nos leva a confundir ambos. Não entendemos mistérios, não podemos entender contradições. O ponto de contato entre os conceitos é seu caráter ininteligível. A diferença é que os mistérios podem não ser claros para nós agora, simplesmente porque nos falta a informação ou a perspectiva para entendê-los. A Bíblia promete que no céu teremos mais luz sobre os mistérios, que agora não podemos entender. Mais luz pode resolver os atuais mistérios. Não existe, entretanto, luz suficiente nem no céu, nem na terra para resolver uma óbvia contradição. Isso. Você já encontrou na Bíblia algum mistério que você não entendeu? Proibido, Josué? Sim. 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 Tem mais algum mistério que alguém encontrou na Bíblia que está inculcado à sua cabeça? As mulheres de Caim e Abel. Outro grande mistério. Tem outro mistério? Deixa eu ver. É o mistério do proibido Josué que ele tem. Gente, vamos para o ponto do presbítero. Se conhecer lá no céu, né? Jesus falou uma parábola do rico e Lázaro. Conhece, né? E os dois morreram. Lázaro foi para o seio de Abraão, o rico foi para onde? Foi para o inferno. E lá, quando ele estava lá, ele reconheceu Lázaro que estava com Abraão. É uma parábola. E ele pediu a Abraão que mandasse alguém falar para os seus familiares, seus irmãos. Vejo que nesta parábola, há um registro de conhecimento lá. Jesus deixou isso muito claro. Mas é uma parábola. E devemos ter cuidado, porque às vezes, ninguém vai se conhecer e tal, e vai ser difícil. Mas eu também não digo como presbítero, eu não posso afirmar se todos vamos nos reconhecer lá ou não. É um mistério de Deus. É um mistério de Deus. Mas esta parábola deixa claro isso aí. Diga, diácono. Sim.
E nem Moisés. Isso. Nós vemos ali na transfiguração 3 coisas interessantes que estão no Velho Testamento. É a figura do profeta, é a figura da lei, Moisés, e a figura ali do próprio Cristo, que é a graça. Então, é muito importante entendermos dentro dessa figuração, estas 3 figuras que também estão no Velho Testamento. Isso. 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 Questionamento. Com relação a Daiane. Daiane, se o homem naquela época vivesse apenas 100 anos, mesmo assim, com certeza, Caim deveria ter casado com a irmã dele. Mas como um homem vive mais de 900 anos, em média, então eu creio que ele casou com uma irmã. Porque depois de 7 nasceram filhas e filhos. Imagine filhos e filhos nascendo em 900 anos, é muita gente. E o homem poderia ter a quantidade de mulher que ele quisesse, desde que ele pudesse sustentar. Então, eu acredito, quer dizer, a minha, não está isso escrito na Bíblia, mas a minha maneira de pensar é que Caim casou com uma irmã dele, ou casou com uma sobrinha dele, alguma coisa assim. Diga, minha filha. Isso. Então, essa é a explicação mais palpável que nós temos aqui. Ele casou com uma irmã ou uma sobrinha dele, porque a sobrinha dele só foi a partir de 7. Porque Caim, Abel havia morrido, 7 estava separado, então a nova geração veio de 7, que deve ter sido a esposa de Caim. Ou a própria irmã, filha de Adão e Eva. Diga para Vitor. Moisés foi o narrador da história. Ele viveu muitos milênios depois. Então, ele só lá aconteceu assim, e pronto. Doutora, quem quiser saber mais, vai perguntar a Deus. Todo o relato da humanidade antediluviana, ela está escrita em 5 capítulos de Gênesis. Então, é muito resumido, muito resumido. Mas é bom você ir notando, quando você chegar lá com o Senhor, você começa a fazer pergunta. E não vai faltar tempo, porque é eterno. Pode ficar lá, ele vai responder uma por uma, tá bom? Não esqueçam disso. Vamos continuar? Todos esses questionamentos que foram feitos aqui, a resposta está na revista. Isso. São mistérios que não podem ser claros agora para nós, né? Somente lá no céu nós teremos a resposta de todas as perguntas. Paradoxo e mistério na Bíblia, mas sem contradição. Vejamos alguns paradoxos e mistérios existentes na Bíblia. Exemplos de paradoxo. Paradoxo é uma contradição aparente que, quando examinada com mais cuidado, apresenta uma solução.
Em todo o livro de Levítico, Deus estabelece minuciosamente como deve ser realizado o culto da antiga aliança. Contudo, em Oséias 6:6, ele afirma, por intermédio do profeta, misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Bem, isso significa que Deus instituiu holocaustos e todo um sistema elaborado de culto que no qual ele mesmo não tem prazer? Não. Significa que um culto prestado sem obediência é um culto falso, embora a aparência externa possa se manter a mesma. Deus tem prazer em cultos verdadeiros, prestados por pessoas obedientes a Ele. Isso. Ou Vamos parar aqui. Então, vejo que tudo está voltado para quê? Para a obediência. O culto está voltado para a obediência. Obediência àquilo que Deus instituiu, os mandamentos de Deus. Então, não adianta eu estar no culto ou prestando culto a Deus quando eu não tenho uma vida de obediência à palavra de Deus. Quando eu não tenho uma vida de obediência ao meu próprio Deus, de reverência a Deus. É muito importante isso na nossa vida. Aqui eu estou no culto, ali quando eu saio do culto, eu começo a fazer coisas que não é digna de um cristão fazer. Deus não vai aceitar este culto. Então, precisamos, irmãos, em qualquer lugar que estivermos, em qualquer situação que estamos passando, a obediência, ela deve ser sempre, sempre buscada em nome desse Deus e pelo Deus do qual nós servimos. A desobediência humana é uma afronta a Deus. É um pecado contra Deus. E, normalmente, essa desobediência, Deus vai responder ela, para nós, com disciplinas. Com disciplinas. Você vê, vamos trazer o caso de Moisés. Moisés, quando desobedeceu a Deus, em vez de falar a rocha, ele feriu a rocha. Moisés perdeu a salvação? Não perdeu a salvação. Mas Moisés perdeu uma bênção. A de entrar na terra prometida com seu povo. Muitas vezes estamos perdendo a bênção, ou as bênçãos, porque temos sido filhos desobedientes com relação a adorar, a louvar, a prestarmos o culto a esse Deus. Então, para prestar um culto a Deus, precisamos nos preparar. Precisamos olhar para nós, olha, eu estou pronto para prestar um culto a Deus, porque um culto não é prestado de qualquer forma. Precisa ter um coração convertido, contrito, um coração voltado para Deus. Isso é o que nós encontramos aqui, o que o profeta Oséias escreveu. Então, se eu estou vivendo uma vida anormal daquilo que é bíblico, eu preciso parar, eu preciso consertar esta vida, eu preciso orar a Deus, pedir a Ele ajuda para que a minha vida ela se torne uma vida de louvor e adoração a esse Deus. Alguém quer comentar mais? Outro exemplo. Sobre Levítico. Sim. Levítico e as leis no Velho Testamento eram didáticas. Deus está mostrando o culto formal. Mas se não tiver essência, não ser espiritual, é isso que o profeta repreende, né? Isso. Misericórdia quero e não holocausto. Então você vai perceber, entender pela fé e pelo seu raciocínio que Deus está falando uma coisa. Exatamente. Então, o ser humano, principalmente o crente, ele tem que entender isso, né? Voltando aí ao paradoxo da soberania de Deus, nós temos aí em Atos 2:23, né? Ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste por mão de iníquos. Quer dizer, isso é um paradoxo. E ainda hoje há essa confusão teológica de um defende responsabilidade do homem, livre-arbítrio do homem, e o outro soberania de Deus. Mas na mente de Deus isso está tudo certo. Só para o homem que não dá certo. O cara só defende soberania de Deus e o outro defende livre-arbítrio. Eu, pelo menos, não tenho livre-arbítrio.
mas Deus pode harmonizar tudo isso. Com certeza. É por isso que o grande pregador, como Hernando Dias Lopes, todo o texto da Bíblia para ele é texto de pregação. Porque você vê aqueles da mente mais mesquinha, ele só sabe pregar uma coisa e outra não. Mas a Bíblia tem que ser pregada toda, ele vai pregar a Bíblia toda. Isso é o que revela a sabedoria de um homem prudente, de um homem preparado. Ele não prega um pedaço da Bíblia e outro pedaço, ele prega a Bíblia toda. Toda ela tem lições para nós, para a nossa vida. Isso é a pura verdade. A Bíblia não tem um lugar selado que você não possa abrir. A gente tem que abrir o coração e o entendimento para entender. E uma vez eu vi um pregador, ele foi pregar lá na igreja, em Bacabal, e ele subiu no púlpito e disse, olha, eu vou pregar para a igreja, não vou pregar para as mulheres e nem para os homens. Porque tem texto na Bíblia que é só para a mulher, tem texto que é só para os homens. Eu olhei para aquele colega e disse, Senhor, misericórdia. Então, a Bíblia é para todos, irmãos. Tem texto que você lê e você diz, eu não acredito no que eu estou lendo. Exortação. E nós precisamos ler, como o presbítero falou, como muitos pregadores, e eu também falo, a Bíblia é tudo que está escrito aqui é palavra de Deus. Seja para edificação, seja para exortação, é palavra de Deus. Então, devemos ter cuidado com isso. Você leu já o outro exemplo? Outro exemplo é a afirmação de Paulo. Quando sou fraco, então é que sou forte. Afinal de contas, ele é fraco ou é forte? Quando toma consciência de sua fraqueza humana, ele se refugia em Deus, que é refúgio seguro. As fraquezas e os sofrimentos dos quais Paulo fala nesse texto são aqueles que são suportados por amor a Cristo, por pessoas que já foram justificadas por Ele e, por isso, são sustentadas pelo Senhor e preservadas por Ele. Outro paradoxo bíblico muito conhecido é a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Se Deus é totalmente soberano sobre todas as coisas, como posso ser responsável pelos meus atos? Se sou responsável pelos meus atos, como Deus pode ser totalmente soberano? Paulo teve de lidar com esse paradoxo em Romanos 9:19. Os teólogos de Westminster apontam a solução. Desde toda a eternidade e pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo o que acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias, antes são estabelecidas. Isto é, Deus soberanamente usa as causas secundárias, entre elas a vontade humana, para executar seu decreto eterno e soberano. Ok. Querem comentar? Vejo que no primeiro parágrafo, outros exemplos, nós encontramos aqui uma coisa muito interessante, precisamos refletir sobre isso. Às vezes encontramos pessoas, pastor, eu estou fraco, eu estou frio e tal, e essas pessoas começam a se refugiar aonde? Em casa, ou para o seu trabalho, ou somente para a sua família. Eles começam a se distanciar de Deus, porque eles não querem mais fazer parte da comunidade dos santos. Então, eles demonstram muito mais fraqueza ainda. Quando estamos fracos, devemos buscar a força aonde? Em Deus, na palavra, junto com os irmãos, com a igreja. Não sair, não se afugentar em algum lugar. E, com certeza, se você fizer isso, ou se eu fizer isso, eu vou estar cada dia mais ficando mais fraco. Porque é uma doença, eu vou perder o apetite de ler a palavra, eu vou perder a vontade de falar com Deus através da oração, eu vou perder
a vontade de ouvir de Deus a sua palavra. Então, quando Paulo disse, quando eu estou fraco, aí que eu estou forte, aí que ele buscava mais, aí que ele estava mais presente. Não pode ser as situações, o contexto, os problemas que estamos vivendo no dia a dia, que nos afaste de Deus. Quando nós lemos lá em Atos, capítulo 8, Romanos capítulo 8, verso 31 e 39, nós encontramos Paulo falando justamente isso. Quem nos separará do amor de Deus? E ele coloca uma série de circunstâncias ali, que muitas pessoas têm se separado. Irmão, no momento da fraqueza, no momento da dor, no momento da nossa, a gente pode dizer, a pessoa chega ao fundo do poço, é momento de estar mais próximo de Deus, é de lutar contra nós mesmos. Porque o que a carne quer é nós nos distanciarmos de Deus. Isso é um prato cheio para o inimigo. Mas devemos todos os dias estar buscando a nossa fraqueza, buscando a Deus, buscando a orientação de Deus, para que a cada dia mais estejamos mais fortes espirituais, muito mais fortes. E essa nossa fraqueza, mais tarde, ela seja falada às pessoas como exemplo de superação, exemplo de que você é um vencedor em Cristo Jesus. Não de que você ou eu sejamos derrotados, não, de maneira nenhuma. Mas é isso que devemos buscar todos os dias. O outro paradoxo aí é a respeito de Paulo, né? E Deus é soberano, mas Deus deu liberdade ao homem para que o homem, ele faça a sua escolha, para que o homem sirva ou não a Deus. Essa liberdade, nós podemos dizer, eu estou fazendo isso porque eu estou pressionado por Deus. Não. Você tem uma escolha, você pode buscar. Agora eu quero te dizer uma coisa, se você é o escolhido de Deus, mesmo que você venha afastar, mas Deus vai te buscar onde você estiver. E vai trazer você, nem que seja os pedaços, mas Ele vai trazer você. Então, é importante ver que a vontade de Deus, ela sobrepõe a nossa vontade. Jesus disse que aquele que o Pai deu a Ele, nenhum deles, Ele vai abrir mão. Somos propriedade de Deus. Lá em Pedro encontramos isso, falando a respeito do povo de Deus. Então, devemos ter muito cuidado, irmão. É momento das circunstâncias, momento das provações, é o momento em que Deus está provando a nossa fé. Às vezes estamos lá no vale, mas Deus está lá conosco. Precisamos superar essa situação. Diga, minha filha. A gente tem visto muito isso nesses nossos tempos, né? Dessa pandemia. E muitas pessoas ficam se amparando. E a gente, nas igrejas, a gente assiste vários cultos de várias igrejas, na internet, tudo. A gente viu que os pastores estão tendo dificuldade para manter as igrejas cheias. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu que houve uma distinção entre o crente e o religioso. Porque o crente é aquela pessoa que vai para a igreja, apesar de, como fala lá em Romanos 8, nada separa ele do amor de Deus, de querer aprender, de querer vir para a escola bíblica, que é onde a gente aprende realmente a palavra de Deus. Nada impede ele de vir aos cultos de oração, de doutrina, para aprender a palavra de Deus. E nesses momentos todos eu fico pensando, será que o povo não leu o Salmo 139? Né? É uma coisa assim que a gente vê, gente, existe contradições entre o que a pessoa... E uma coisa, alguém veio falar para mim um dia desse aí, eu não vou para a igreja porque eu estou evitando. Mas eu vejo indo para o trabalho, eu vejo no supermercado, eu vejo nos lugares, né, onde existe aglomeração de gente que eu não sei nem onde que anda. E na igreja nós sabemos onde os irmãos andam. Os irmãos não vão para bar, os irmãos não vão para noitada. Então, existe menos risco. Né? Nós temos distanciamentos nos bancos. Então, eu fico pensando, onde que está a leitura da palavra? Onde que está a
a vontade, aquela sede de aprender mais a palavra, né? E a gente viu na pandemia que isso está demonstrando que a igreja ela não está preparada para uma perseguição, porque isso também, a lei, esses decretos, são um modo de perseguir a igreja em certos lugares. E nós estamos vendo os pastores, por causa dos cultos online, estão sendo perseguidos por causa da pregação da palavra, porque estão falando as verdades estão atingindo uma pequena minoria, e essa minoria está voltando tudo contra a igreja. Então, se nós que somos para crer, nós que pregamos o amor, nós que pregamos um Deus misericordioso, infinito, soberano, um Deus amoroso, um Deus que cura, um Deus que sara, que livra, se nós estamos com medo, não estamos tendo fé para isso, como que estão os outros lá fora que nós pregamos o evangelho? Então, nós estamos entrando em contradição contra a palavra. Quando nós viemos para a igreja, que nós voltamos para casa, ou quando nós não vimos, nós estamos entrando em contradição contra o que nós cremos. Então, essa é a hora que era para as igrejas estar cheia. Nos cultos de oração, nos cultos de doutrina, porque nós estávamos mostrando ao povo que a única solução para o que está acontecendo neste mundo é a oração em Deus, e nós estamos fazendo o caminho inverso. Né? Então, essa lição nos mostra que nós estamos sendo falhos nessa questão. Nós estamos nos contradizendo, estamos no paradoxo, estamos muito além do que nós estamos pregando. Alguém quer comentar mais? Vamos para a parte B, mistério. Mistérios. Não é muita coisa que eu vou falar, não. Eu quero só dizer que as igrejas tradicionais, igrejas que pregam o evangelho, estão vazias, mas as que vendem milagre estão cheias. E eu sempre digo que há duas coisas que seguram a pessoa na igreja. Uma é a doutrina, quando ele conhece a doutrina e é firme doutrinariamente, e a outra é movimento. Se não faltar movimento, a igreja não seca, mas aquele povo de movimento, se faltar o movimento, acabou. Mas se tiver movimento, ele está lá. Esse não. Então, isso aqui é desde o início que nós falamos sobre essa questão. Então, é importante, irmãos. Eu, como pastor, e não só eu no presbitério, mas todos os pastores do presbitério, tivemos uma reunião ontem. Todos nós sentimos o que está acontecendo nas nossas igrejas hoje. E, normalmente, uma desculpa de não ir, eu não vou porque não quero me contagiar. No entanto, muitas dessas pessoas que dizem eu não quero ser contagiado, estão se contagiando lá fora. E é verdade que essa desculpa ela não funciona. Não funciona. Eu boto o exemplo de igreja presbiteriana de Açailândia. Tivemos muitas pessoas aqui, muitas pessoas, inclusive o pastor, a esposa, meus filhos foram contagiados. E essa igreja, graças a Deus, não morreu ninguém. A única pessoa dessa igreja que foi internada uma semana foi o presbítero Nilson. Mas até aqui, as pessoas que foram contagiadas estão aqui. Estão vivas. Nós olhamos pessoas dessa igreja, a família dessas pessoas, algumas pessoas, que quantas pessoas foram dizimadas, né? Da família. Que eu não sei se são crentes ou não, mas o que eu estou falando é da igreja. Como a igreja, Deus tem abençoado essa igreja. Muito abençoado. Famílias inteiras. Só precisamos, todos os dias, ter fé, confiar, buscar. E o mal que está aí fora, ele é muito, mas muito menor do que o poder do Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos é soberano, é Ele que determina todas as coisas.
Se Deus permite que alguma coisa que chegue à sua igreja, atinja a sua igreja, o mal atinja, é porque Ele quer provar a fé de alguns. Quer provar a fé de alguns. E devemos crer desta forma. Então, isso é fundamental. E eu tenho dito, olha, a Covid é apenas um pequeno sopro. Muitas coisas, tempestades, né? Tempestades vêm por aí. Tempestades vêm por aí. Nem vai se comparar ao que está acontecendo hoje. E nós precisamos, irmãos, aproveitar esse momento desta provação, pequena provação, para nos preparar para as grandes tempestades. Onde você vai ver alguém da sua família, ou parente, ou amigo, você vai ver assim, se acabando rapidamente. Eu pergunto, e a tua fé está onde? A tua força está onde? Eu lembro, e está o texto aqui, quando Jesus, o anjo falou a José que ele teria que sair de Israel para o Egito, todas as crianças do sexo masculino, na idade de Jesus, foram mortos na frente da sua mãe. Imagina o que é isso. Simplesmente o soldado chegava com a ordem de Herodes e cortava o pescoço da criança. Todos. Mas isso deixou com que aquelas mães desistissem de ser mãe? Não. Continuaram sendo mãe. Continuaram glorificando a Deus, com certeza, muitas delas. E nós precisamos ter esta força, nós precisamos ter essa vontade, nós precisamos vencer. Somos muito mais fortes do que a pandemia. Ou não? Somos muito mais fortes. E quem nos dá essa força é o Senhor Jesus. Vamos continuar? Mistérios. Mistério é algo desconhecido no presente, mas cuja solução será revelada futuramente. No caso de mistérios bíblicos, será revelada em ocasião oportuna, no tempo de Deus. A Bíblia fala de um mistério que esteve oculto desde os tempos eternos, mas que foi revelado à humanidade por meio da vida e obra de Jesus Cristo. Romanos 16, 25 e 27. A vinda de Jesus era um mistério por muitos motivos. O maior deles é que é inconcebível para a mente humana que o Messias alcançasse a vitória e o cumprimento cabal de seu ministério terreno por meio da morte. Para nós, morte é derrota. Quem morre, perde. No caso do Messias, foi diferente. O Messias venceu pela morte. Cristo é o maior de todos os mistérios bíblicos, mas esse mistério já foi revelado e hoje é anunciado às nações para a glória de Deus. Glória de Deus. São dois grandes mistérios. Para mim, é o nascimento de Jesus, a concepção de Jesus, né? Concepção de Jesus e a sua morte. O texto diz que o Espírito de Deus se fez o quê? Hã? Com Maria? Sombra do Espírito envolverá. Então estava uma virgem grávida. É o grande mistério. E a morte deste Jesus é um grande mistério. Venceu a morte. Venceu a morte para mostrar que ele era o Filho de Deus e tinha poder? Não, não é só isso. Venceu a morte para dizer a nós, a todos os pecadores, aquele que nele crê também, já venceu a morte. Nós não vamos vencer, já vencemos a morte. Esse processo de morte física é apenas um processo. Mas a morte eterna já vencemos em Cristo Jesus. Esse é o grande mistério que nós temos também. E às vezes a gente fica com medo,
fica frustrado, fica às vezes triste quando nós perdemos um ente querido, isso é natural. Mas não devemos nunca demonstrar isso fraqueza, porque é a vontade de Deus. Agora, Deus é glorificado na morte do santo? Sim. A morte de Lázaro, Jesus disse, essa doença de Lázaro é para a glória de Deus. Sim. Às vezes a nossa enfermidade, Deus é glorificado nela. E precisamos colocar isso nas nossas vidas. Em vez de ficar frustrado, triste, Deus esqueceu de mim, nada disso. Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Na Bíblia há algumas coisas difíceis de entender. Em parte, isso se deve à limitação da mente humana diante do Deus infinito. Em parte, porém, se deve-se à existência do paradoxo, cuja elucidação depende de um estudo sério e criterioso da própria Bíblia. E deve-se também à existência de mistérios cuja elucidação já ocorreu na história da redenção ou guarda para ser revelado no tempo oportuno. Em todos os casos, somos incentivados a um estudo sério da Escritura sob a orientação do Espírito Santo. À luz da lição de hoje, somos incentivados a rejeitar a espiritualidade rasa daqueles que, alegando mistérios de Deus, foge da responsabilidade pessoais, muitos deles prescrita na própria Bíblia. Então, irmão, eu sempre tenho dito, você vai ler a Bíblia? O que você tem que fazer antes de ler a Bíblia? Orar. Curva sua cabeça, diz, Pai, fala comigo agora. Orar. Você não precisa fazer uma oração grande. Pai, abre minha mente, meu coração, para entender a tua palavra. Agora, se você chega em casa e você chega numa situação difícil, você abre a Bíblia lá, abre, eu vou ler isso aqui. Você pode estar se precipitando. Pastor, mas hoje o crente não precisa ler a Bíblia. Não. Pergunta para o Google. Eu nunca vou trocar minha Bíblia por telefone. Por nada, irmãos. E eu quero uma Bíblia que eu ande com ela aqui, ó. Não é no bolso, não, é aqui. Eu me faz lembrar do reverendo Jairo, ele está internado já há mais de 100 dias com essa Covid. Um dia viajava comigo e chegamos num posto da polícia. O guarda disse, cadê a arma que o senhor leva aí? Ele disse, eu levo uma arma de calibre 66. 66. Então, abra o bagageiro, deixa eu ver a sua arma. Ele pegou a Bíblia, está aqui. 66. Então, o guarda ficou assim, sorriu, pode ir embora. Então, irmãos, essa é a arma do crente. E precisamos todos os dias, deixa o seu celular para lá, deixa essa coisa para lá. Olha, eu não posso julgar quem usa o celular como Bíblia, mas nós temos uma Bíblia, não é isso? Rica, porque normalmente vem com um rodapé lá, e se você compra uma Bíblia de Genebra, você tem lá, com certeza, muitas outras informações. Então, é importante você ter na sua casa a Bíblia. Agora, não guarda a sua Bíblia aberta no Salmo 23, não. Deixa fechada e ore antes de abrir e Deus vai mostrar para você a mensagem lá. Tá bom? Senhor, abre minha mente e meu coração para entender a tua palavra. É uma oração bem curtinha, porém deve ser uma oração verdadeira. Amém? Tem alguma pergunta? Domingo, se Deus quiser, estaremos no templo. Vamos começar a pintura amanhã. E também eu quero pedir oração para os irmãos por 3 famílias que estão se aproximando, já foram dessa igreja, estão reaproximando de volta a esta casa. Depois eu vou dizer o nome delas, mas já falaram comigo, já estive reunido com eles, e visitando, e a vontade de voltar é muito grande. Já é para ter voltado.
Uma delas, eu vou dizer o nome, mas vou dizer. É o Claudemir. Esteve aqui domingo com a sogra, né? A esposa, a filha adolescente, manifestou a vontade de voltar, e esta semana passada disse, pastor, eu quero pintar o templo. Ele entrou de férias ontem e vai começar segunda-feira. Tá? Então vamos, tem mais 2 famílias, tem outras que estão recebendo de São Luís, já pediu o secretário para pedir a transferência, já me pediram a transferência. Então, eu estou vendo que precisamos estar orando, não só por essas 3, mas por aqueles que também estão afastados. Tempos antigos aí, eram dessa igreja e se afastaram. Tá bom? A palavra está com Dona Isabel. Está a minha filha, Cristiane. Ela esteve até umas 2 semanas atrás também com Covid, e é uma pessoa que, a princípio, eu me preocupei, porque o histórico dela de pulmão é muito sério, mas Deus foi maravilhoso. Ela tratou em casa e já veio nos visitar e está bem, graças a Deus, já recebeu o atestado de que está curada. E nós temos orado, não só por ela, mas por todas as pessoas da igreja, para que o Senhor cure cada um daqueles que for ou estiver sendo acometido por este vírus. A irmã Val voltou novamente, né? Deu novamente o Covid, está fazendo tratamento em casa, e vamos continuar orando pela irmã Val. É Val? E sim, é Val. E que Deus esteja abençoando a vida de todos. Amém. Vamos encerrar o trabalho nessa manhã com o hino 320. E logo em seguida a gente pede para o pastor voltar aqui e fazer a oração final. Vamos abrir o nosso hino 320. Vamos ficar de pé, irmão, faz tempo que os irmãos estão sentados. Vamos cantar de pé. Não somente a se fazer trabalho singular, é mistério agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes a executar, deves fazê-las com fervor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possas socorrer. Brilha no meio do teu viver. Ou talvez alguma vida possas confortar com palavras brandas de amor. Ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possas socorrer. Brilha no meio do teu viver. Por maior que venha a ser o teu esforço aqui, por mais firme a tua devoção, quantas almas ainda jazem ao redor de ti, na mais total escuridão. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possas socorrer.
brilha no meio do teu viver. Pastor. Irmãos, esta semana houve 2 trabalhos aqui, do adolescente e dos jovens, e eles prepararam muito lanche, esperando muita gente. E sobrou muito lanche. Você está faltando esses trabalhos, venha. Eu fiquei olhando ontem a vontade daqueles de jovem que tivesse um bom número de pessoas. Sobrou muitos alimentos. Não venha só por causa do alimento, venha participar. A vontade que eles estão tendo de levantar. Tá? E hoje teremos Santa Ceia, hoje à noite, e vamos nos preparar para esta ceia. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por esta manhã, este novo dia, por este momento aqui, por esta mensagem da Tua Palavra que trouxe aos nossos corações. Que a cada dia, Senhor, estejamos mais firmes, mais fortalecidos com a Tua Palavra, Deus. Abençoando a cada um dos Teus servos aqui, aqueles que estão nos assistindo em casa. Que o Senhor possa estar edificando a vida de cada um deles. E nos preparando para logo mais à noite estarmos aqui louvando e glorificando o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso. Em nome de Jesus. Amém.